cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar lendo Isaías 65, alguns versículos, para nós meditarmos hoje, porque a palavra de Deus é o alimento da nossa alma. É o almoço, é o café da manhã, é a janta, é os intervalos da alimentação. Precisamos também estar nutrindo nossa alma. Do contrário, a nossa alma fica abatida e você não sabe, muitas das vezes, o porquê. Está triste, não sabe o que está acontecendo. É a alma precisando de alimento. E esse alimento a gente só consegue lendo a palavra, ouvindo a palavra, dando à nossa alma o líquido, que é o louvor, né? Entre os intervalos das refeições, devemos dar para a nossa alma líquidos, sucos, né? Testemunhos, louvores. É isso. E nessa manhã vamos tomar esse café reforçado, que é a palavra de Deus, mas nós não vamos parar por aí. Ao meio-dia, à tarde, à noite, vamos ouvir a palavra. Davi disse: Senhor, de manhã, à tarde e à noite eu te louvarei sempre. Eu levantarei, Senhor, à meia-noite só para te louvar. Que maravilha, né? Vamos estar lendo 65 de Isaías, diz assim: Deus promete ouvir a oração e conceder bênção aos seus servos. Meu Deus, que título, hein? Maravilha. Diz assim, ó: Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que me não buscavam. Há um povo que se não chamava do meu nome, e eu disse: eis-me aqui. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre os tijolos, assentando junto às sepulturas e passando as noites junto a lugares secretos, comendo carne de porco, caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. E ainda dizem assim: retira de mim, retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são um fumo no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei sim, deitar-lhe-eis a recompensa no seu seio. As vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto no cacho de uva, dizem: não desperdiceis, porque há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, para que os não destruam a todos. Vamos parar por aqui. Glória a Deus. Já deu para a gente entender o querer de Deus para a nossa vida no dia de hoje, né? O Senhor, Ele promete ouvir nossas orações. Ele promete conceder bênção aos seus servos, desde que sejamos filhos obedientes. E nós, se nós não tomar cuidado, nós saímos fora da linha, né? Como
estamos hoje no dia do sábado, né? Hoje é sábado, vamos descansar, entre aspas, né? Porque os dias são trabalhosos, mas devemos lembrar que o Senhor disse: estatuto perpétuo é o meu sábado, porque há muitas pessoas estressadas, há muitas pessoas trabalhando de segunda a sexta e aos sábados e aos domingos, fazem bicos, hora extras e estão estressados, cansados, afadigados, trazendo para dentro de casa brigas, contendas, nem sabe o porquê que está brigando. Briga com filhos, não dá para ir viajar, não dá para passear, não dá para descansar, não dá para ir na igreja, não consegue ler a Bíblia, não dá para orar, não tem tempo, como que vai fazer? Se a pessoa está trabalhando, segunda a segunda, como que ela vai se dedicar a Deus e a ela e a sua família? Não dá. Então, quando nós desobedecemos a voz de Deus, as consequências são terríveis. É terrível, terrível. A pessoa fica doente porque está trabalhando de segunda a segunda. A pessoa fica cansadíssima, a mente da pessoa fica turbada, né? Nada tá bom. Ganha dinheiro, sim, precisa do dinheiro, mas tudo tem que ser com ordem e decência. Nós temos que lembrar que Deus falou para descansarmos no sábado, santificar Ele, santificar no sábado, né? Tirar um tempo, um dia de consagração, um dia de paz na cabeça, no corpo, né? Raciocinar direito. E sabe o que acontece? O inimigo toma posse dessa fraqueza da pessoa, desse cansaço, desse estresse e faz destruição terrível, né? E aí então o arrependimento vem. Quando o arrependimento vem, as coisas já estão totalmente acabadas, né? Como é bom a gente ouvir as instruções de Deus, porque a palavra de Deus, ela orienta em todos os assuntos, né? E aqui está escrito assim, ó: fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que me não buscavam. É um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Está dizendo que nós, gentios, nós não buscava Deus, nós não conhecia Deus. Quem conhecia era Israel, era Judá, né? O povo, habitantes de Jerusalém, povo de Abraão, de Isaac, de Jacó, povo que seguiu a Moisés, povo que andava na lei, nos estatutos de Moisés, mas nós não. Nós, gentios, nós somos nada a ver com aquele povo. Mas o Senhor disse: eu fui buscado por um povo que não me conhecia, que um povo que realmente eu não fiz promessa para eles. Eu enviei meu filho para salvar o meu povo de Israel, o Judá. Mas eles me rejeitaram. Mas eu vi que eu tenho ovelhas de outro aprisco e me convém agregá-las também, que somos nós. Aí ele disse que eu fui buscado pelo um povo que não chamava pelo meu nome. E eu disse para eles: eu estou aqui. O Senhor abriu a porta da salvação para todas as nações, seja gentios como nós ou não. Vemos que a mulher cananeia também, ela era cananeia,
de Canaã. E o Senhor Jesus disse para ela que ele veio para os seus, não para os cananeus. E ela disse assim, mas a gente come também das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí o Senhor Jesus disse, olha, aí eu falo, meu Deus, nem em Israel eu achei tanta fé assim. Mas ele estava fazendo isso porque ele sabia que ia abrir a porta de salvação para todos. Cornélio também, gentil, e o Senhor honrou a Cornélio, batizou com o Espírito Santo, Cornélio e toda a sua casa. E o povo estendia minhas mãos todo dia a um povo rebelde. Ele sempre reclamou de Israel. Sempre esse povo rebelde, esse povo idólatra, né? O povo que se misturava com os pagãos. Não precisava muito, não, e já estava se dobrando diante dos ídolos. Israel. Estou dizendo sobre Israel, sobre Judá, sobre o povo escolhido, povo que tinha promessa, que tem ainda promessa. E o Senhor dizendo, eu estendi as minhas mãos todo dia para esse povo, ô povinho rebelde, ô povinho encrenqueiros, né? Aí ele diz assim, que caminha por caminhos que não é bom, andando após os seus pensamentos. Tá vendo? Então nós não tem que andar pelo nosso pensamento, não. Por caminhos que não é bom. Porque o nosso pensamento pode levar nós a caminhos que para nós pode ser um caminho reto, o caminho certo. Mas pode acabar no caminho da morte. O nosso pensamento muitas das vezes quer levar nós a fazer coisas absurdas. Então a gente não tem que andar pelos pensamentos, mas temos que andar pela palavra de Deus. O nosso pensamento, meu Jesus, ele cria ilusões, fantasias. É um mundo terrível dentro da nossa cabeça. A gente pensa tanta coisa terrível. Quando a gente vê, a gente está pensando absurdos. E a gente fala, meu Deus, de onde veio esse pensamento? Que horror. Não acredito que eu estou pensando isso. E ai de nós se seguir essas vozes. Ai de nós se seguir esses pensamentos. A gente tem que andar pela razão da palavra de Deus. Não por sentimentos e nem por pensamentos. Pela verdade. Por isso que ele sempre diz, sede sóbrios e vigiai. Porque senão a gente deixa de ser sóbrio. A gente começa a ser uma pessoa nécia, né? É perigoso. Então o Senhor estava aqui falando sobre Israel, que ele estendeu as mãos sobre esse povo rebelde, irritava a Deus todo dia. E aí ele está falando aqui, fazia sacrifícios em jardins, queimando incenso a outros deuses, né, fazendo oferendas nas matas, nos jardins, fazendo oferenda para deuses, deixando Deus verdadeiro. Que isso, misericórdia. Assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos. Olha só, isso acontece bastante. Tem muitos que vão para o monte e diz que vai orar. Chega lá, fica orando para Deus destruir a vida do irmão. Fica orando para Deus ter a posição do irmão. E depois fica cantando vitória, falando que Deus ouviu as suas orações. São pessoas agoureiras, feiticeiras. Ué, mas não é de Deus? Olha o que o Senhor está falando. Um povo que me irrita todo dia. E ainda fala assim para os outros, viu? Eu sou mais santo do que você.
Eu sou mais justa do que você, sou mais honesta do que você. É um povo que irrita Deus todo dia, né? Eu sou mais cristão do que você. Eu vou na igreja todo dia, participo da ceia, sou dizimista, sou fiel. Eu tô lá. Mas irrita Deus todo dia, fazendo coisa errada. Vai nos lugares secretos orar, mas vai orar para Deus derrotar o irmão. Com o coração cheio de ódio, falando para Deus, tira essa pessoa, Deus. Tira essa pessoa, mata ela. Mata ela, Senhor. Essa ingrata, essa pessoa assim. E Deus não está nesse negócio. Porque o mandamento do Senhor é orar pelos nossos inimigos. Não é orar para Deus matar ele, para Deus fulminar ele, mas sim para Deus ter misericórdia dele e livrar ele do mal, para que ele também seja salvo, né? Queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas. Eu já ouvi, né? Eu não vi. Mas teve irmã que já chegou em mim e falou, eu gosto muito de ir no cemitério. Eu falei, mas é estranho, né? A pessoa gostar de ficar no cemitério. Fica lá. Outros ficam fazendo sacrifícios nos túmulos, nos lugares secretos. Será que é agradável a Deus? Ele aqui está dizendo agora que não é agradável a Deus. A pessoa passar horas junto a lugares secretos, em cemitérios, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque é onde os espíritos maus sempre estão alojados, esperando fraqueza das pessoas para infiltrar na mente das pessoas. Olha lá. Comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Nós somos um vaso, e dentro desse vaso a gente não pode colocar coisas impuras, imundas e abomináveis diante do Senhor. Há muitos que comem carne de porco e muitos outros tipos de carne, por conta que eles baseiam aonde Pedro viu os lençóis cheios de animais que descia e Deus falava, mata e come. E Pedro dizia, não, Senhor, eu não posso comer essas coisas, porque são coisas imundas e eu nunca coloquei essas coisas na minha boca. Aí o Senhor diz, não faça tu comum aquilo que eu purifiquei. Então o Senhor está dizendo sobre aquilo que nós acabamos de falar na introdução, que as nações estavam representadas naquele lençol, todo tipo de animal. Pessoas traidoras, leões, leoas, né? Era representado naquele lençol. E o Senhor abriu a porta da salvação para todas as nações, como a gente estava dizendo. Ele não estava falando para Pedro realmente, na verdade, comer um rato, comer uma cobra, comer um leão. Ele estava dizendo sobre as nações. Tanto é que dali a pouco chegou 2 homens e veio buscar Pedro e levou para a casa de Cornélio, que Cornélio era um deles, gentios, e então o Senhor fez uma grande obra na casa de Cornélio. Aí Pedro foi questionado pelos irmãos, por que você batizou Cornélio e a casa dele, sendo que ele não é israelita, ele não é da nossa tribo. E aí foi onde Pedro explicou, o Senhor me mostrou um lençol cheio de animais, e o Senhor disse, não faça tu comum aquilo que eu purifiquei. Então muitas pessoas comem rato, cobra, carne de porco e outras coisas, mas baseado nisso, né? A oração purifica todas as coisas. Sim, o que contamina não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Mas você tem coragem de comer barata, de comer umas outras coisas terríveis? Eu não tenho e nem tenho vontade. E não tenho necessidade, né?
E principalmente uma pessoa que recepta o Espírito Santo dentro do seu corpo, ela não vai ficar comendo coisas impuras e imundas, né? E a gente viu aqui no verso 4 que ele fala sobre isso, que além deles fazer esses sacrifícios em lugares estranhos, ainda comia coisas abomináveis, né? E ainda falam assim: retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Ah, tem muitas pessoas que dizem isso, né? Olha Deus falando, esses são como fumo no meu nariz, que arde todo dia. Então essas pessoas aí, sou mais santo que você, eu não como isso, eu não faço isso, eu não sou como aquele irmão, eu não sou como aquela irmã, só que diante de Deus, arde como fumo no nariz de Deus, porque tampa o sol com a peneira, né? E nós não podemos ser assim, temos que ser verdadeiro. O que a gente é por detrás, a gente é pela frente, né? E muitas pessoas querem jogar sobre nós aquela sujeira que ela anda, aquela falha que ela tem, ela quer jogar em você, quer jogar em nós, né? Às vezes a pessoa é tão rebelde, e ela não se conforma que você anda na presença do Senhor, conformidade com a palavra, então ela quer que você também seja uma desobediente. A pessoa também quer que você seja um rebelde, que você venha também carregar dentro de você a sujeira que a pessoa carrega, né? Mas nós temos as primícias do Espírito Santo. A cada dia que passa, nós vamos aprendendo com a palavra de Deus a nos afastar das impurezas carnais, dessas práticas religiosas obscuras e ocultas. E o Senhor diz que até dizer, até o falar é torpe. É bom a gente nem falar, né? Quanto mais assim, praticar isso, né? E no verso 6 diz assim: eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei sim. Deitar-lhe-eis a recompensa no seu seio. Olha, Deus dizendo, vou pagar para eles. Eu vou deitar no seio deles a recompensa deles. Então, muitas pessoas pensam que pode brincar com essas coisas que não tem recompensa. Tem recompensa sim, né? Muitos compram vasos novos e vai para as matas, cachoeiras, fazer maldade e dizendo, eu estou certo, eu estou na santidade. E não é o que o Senhor diz aqui. E o Senhor diz, eu vou dar recompensa para essas pessoas que estão andando conforme os seus pensamentos próprios. Porque nós não temos que ter nossas razões, as nossas vontades. Porque será que a nossa vontade é verdadeira? A nossa vontade, muitas das vezes, leva-nos a se inclinar para a morte, né? Então, mas o Senhor diz assim, para os que seguem ao Senhor, para aqueles que apartam do mal, haverá renovo. Quando uma pessoa acha um cacho de ovo e diz, que bênção, que delícia, né? Está dizendo aqui. Então, o Senhor diz assim, eu também farei por amor dos meus servos, para que os não destrua a todos. O Senhor sabe diferenciar, né? Os cachos bons dos cachos maus. O Senhor sabe diferenciar.
Às vezes a pessoa é tão honesta, tão certa, mas está no meio de impuros, mas o Senhor sabe diferenciar os seus servos. E o Senhor sabe dar recompensa para todos certinho, né? O Senhor sabe do que você passa no meio de tantas pessoas terríveis, mas o Senhor vai te dar vitória, porque você é um cacho bom. O Senhor sabe que você produz suco bom. Esse cacho de uva tem esperança, né? Glória a Deus. Deus não é injusto e Ele vai te dar vitória. Mas os que apartais do Senhor, os que vós esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino. Também vos destinarei a espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouviste, mas fizeste o que mal parece aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Jeová: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão, por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo, e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Jeová vos matará, e a seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E folgareis em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho, que se não cumpra os seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador nem de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas, comerão do seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão os dias da árvore, e os meus eleitos serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não vão trabalhar muito, não terão filhos para perturbação,
porque são semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. E será que antes que clama, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como o boi, e o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Pronto, nós vemos aí então a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Jesus, a Deus. Promessas de bênção, promessas de bênçãos materiais, abundância de alimentos. Isso tem os servos do Senhor. Como vale a pena nós servir a Deus, entregar nossa vida no altar do Senhor, confiar nele e as demais coisas Ele fará. Então vamos descansar no nosso Deus, lembrar que hoje é sábado, vamos se cuidar, vamos cuidar da nossa vida espiritual, material e física. Deus seja convosco. Jesus, o justo Cordeiro, vos dará paz.